Fala galera, tudo certo? Eu sou o Vitor e bom galera, finalmente chegou o dia do meu AYN Thor chegar. E bom, o meu no caso chegou já faz uma semana, mas dessa vez resolvi fazer um pouquinho diferente. Fiz o meu unboxing aqui com calma, testei tudo direitinho nele muito antes de fazer o vídeo. E hoje eu vou contar para vocês aqui, né, quais são as minhas primeiras impressões sobre esse lindo aparelho da AYN. E até comentar um pouquinho aí sobre o que o pessoal vem falando de quebras aí, de falhas na dobradiça, falhas até mesmo na tela e nos botões, que no meu caso não aconteceram, mas vamos comentar um pouquinho aqui no vídeo também. Bom, queria avisar vocês que o primeiro passo do vídeo aqui vai ser um unboxing mais dos acessórios que acompanham a caixa, como por exemplo essa strapzinha aqui. Se vocês quiserem pular essa parte e ir diretamente para o unboxing da caixa do aparelho, fiquem à vontade. E, claro, né, galera? Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, já senta a mão no like aí e não esquece, se não for inscrito, se inscreve aí também. Bom galera, então, como falei para vocês, essa aqui é a caixinha do nosso querido AYN Thor, caixinha muito bonita da AYN, como sempre aí, e na minha opinião, essa aqui é a mais bonita de todas. Vocês podem ver aqui na marcação que o meu, né, a minha versão é um black, né, então todo preto aqui com a configuração Max, que são 16 GB de memória RAM, mais 1 TB de armazenamento, para a gente lotar esse carinha aqui de jogos, principalmente de PC, que eu quero fazer muito teste. Então a gente abrindo aqui, a caixinha tem aquele conectorzinho magnético aqui, né? Pra ficar bem premium aí. Tem essa paradinha de tecido que é pra gente puxar também. Aqui logo quando a gente abre a caixa, né galera? A gente tem esses cardzinhos aqui, então um vem com as configurações aqui, as configurações não, né? As disposições aqui dos botões, né? Do AYN Thor. Como vocês podem ver aí, tá tudo bem descrito aqui. Aqui, né, ele vem um cardzinho com os parâmetros sistêmicos, que aí sim são as configurações dele. E aqui, né, um cartãozinho aí com alertas aí de cuidados com o aparelho. E vamos ver o que mais vem na caixa. O meu aparelho já não está mais aqui, como eu falei para vocês, ele já está em testes. Então ele vem protegido por essa espuminha de EVA. Aqui no meu caso, né, eu pedi ele com películas, então aqui ele vem protegidinho nesse plástico também, e sobre, né, a parte aí inferior do aparelho, ele vem protegidinho também com essa espuma de EVA. Aqui, além disso, a gente tem somente o cabo, né, USB tipo C. Eles poderiam até mandar um carregadorzinho aí, ia ser bem legal, né, cara? Mas beleza, é um cabo muito bonito, né? Então é USB tipo C para tipo C, aqui com, né, o branding da AYN, bem bonitão mesmo, ó. É diferente aí dos outros. Eu não sei se o Portal vem assim, porque eu não tenho Portal, mas o Odin 2 Pro que eu tenho, o cabo não era bonito desse jeito não, cara. Bom, então, deixando aqui, né, a caixinha de lado, agora vamos falar sobre o aparelho. Mas antes, galera, eu queria mostrar para vocês aqui a case, né? Porque eu fiz um unboxing aí no começo, mas não mostrei exatamente como eram os acessórios, né? Então, essa é a bolsinha da AYN. Cara, assim, ó, de verdade, o material dessa case é absurdamente bom. É um tecido, cara, assim, é tipo um, sei lá, um algodão aqui, assim, bem confortável mesmo, velho. E aqui ele vem um bolsinho, né, sem zíper, que é muito bom, né, porque não corre o risco de pegar um zíper aí e zoar o teu console. E ele já vem aqui, né, com essa parte mais funda para quem pegar o acessório do grip, né, aí pro Thor, que aí ele vai caber direitinho aqui. No meu caso, não sei se vocês perceberam, eu não peguei o grip, né, porque eu não curto ficar colocando coisa no videogame para ele ficar maior ainda do que ele já é, não caber no bolso e tudo mais.
Então eu optei por não pegar o grip aqui no pack de acessórios. Então no meu caso, o pack de acessórios veio sem o grip e sem a bolsinha, né, que é aquela sacolinha da YN também. Eu preferi não pegar porque eu já estava pegando a case aqui, beleza? Bom, galera, e chegou a hora da gente falar sobre ele, o lindão aqui do YN Thor, né? Outro acessório aqui bacana, né? É essa pulseirinha aqui, pra gente encaixar nele aqui, né? Prender na mão para evitar que ele caia aí. É bem legal também, vem um brandingzinho aqui numa parada de couro sintético aqui. É muito boa qualidade também. E eu peguei também nessa case aqui, né? Esse TPU, se eu não me engano, que também ajuda a proteger bastante ele. Depois eu vou meter uns adesivões aqui para ficar bem bonitão. Então vamos falar aí do corpo do aparelho, caso você ainda não tenha visto. Então aqui em cima a gente não tem nada, é uma tampa vazia, beleza, galera? Aqui nessa lateral a gente não tem nada, com exceção desse furinho aqui para a gente colocar esse acessório, para a gente escolher que lado a gente quer. Do outro lado também nada. Na parte superior aqui, barra traseira do aparelho, né? Se a gente for falar dele assim, a gente tem os dois, né, gatilhos aqui analógicos, Hall Sensor, de extrema qualidade, beleza, galera? Não senti em nenhum momento aí ele pegando no dedo ou algo do tipo, tá? Então, como eu falei para vocês, já estou uma semana testando, deu para sentir bastante o console. Eu achei bem confortável mesmo. Ele tem esse L1, né, e o R1 aqui clicáveis, tá? Não faz muito barulho, que eu acho muito bom também, porque eu costumo jogar à noite, né? Aqui a gente vê a dobradiça do YN Thor. E aí vamos aproveitar para falar sobre o boato do momento aí, que estão dizendo que ele vem com um trinco aqui, né, aqui nessa parte da dobradiça. Essa minha unidade, ele tem a marca, tá, pessoal? Mas é uma marca muito superficial e que, de verdade, não acredito que vá evoluir aí para um trinco, para quebrar e nem algo do tipo. Aí nessa parte de trás do aparelho, continuando aqui, a gente tem, né, a ventoinha aqui, né, então para o fluxo de ar aqui da ventoinha, e aqui as grelhas, né, de saída do ar quente também, beleza, pessoal? Aqui na parte frontal do aparelho, a gente tem um slot para micro SD, beleza? Que eu já coloquei um micro SD de 1,5 TB aqui, que é o do meu Odin 2 Pro, cheio de jogo. Aqui uma saída de fone P2, muito bom, claro, tem que ter para a gente jogar. Aqui um USB-C que também serve como saída de vídeo, tá? Então, diferente do meu YN Odin 2 Pro, ele não tem uma saída de vídeo exclusiva aqui, tá? Então a saída de vídeo fica para o USB-C mesmo. Aqui o botão de power, né, e bloqueio de tela. Sinceramente eu não uso ele como bloqueio de tela, porque é só fechar a tampa aqui. E os botões de volume mais, volume menos, que eu vi algumas pessoas reclamando do posicionamento, mas eu acho que ficou muito bom, porque para mim, né, que tem o 3DS, o slider dele, né, o 3DS XL, fica aqui na lateral. E direto você tá jogando, né, e ele simplesmente começa a dar problema no áudio aqui, porque está na posição de jogo aqui, e ele começa a baixar ou aumentar o volume, o que atrapalha muito, tá? E agora, galera, vamos falar aí, né, sobre o tamanho e a pegada do aparelho. Sinceramente, olha o tamanho desse cara aqui, é muito pequeno. Ele, se eu não me engano, ele é menor ainda que o 3DS. Vou pegar meu 3DS pra gente comparar. Bom, agora dá pra gente ter uma ideia aí da diferença de tamanho dos dois consoles. Vou deixar eles mais em pezinhos, que aí dá para vocês terem uma ideia melhor. Bom, o 3DS na largura aqui, ele tem um tamanho muito parecido com o Thor, né? Claro que assim, quando a gente falar, né, da grossura do aparelho, principalmente pelo hardware, o 3DS vai acabar sendo mais fino. Aqui o meu tá com a case, né, com essa TPU grip aqui, mas vocês podem ver que o 3DS ele é ligeiramente maior, né, na largura aqui do que o YN Thor, né? Então, para quem já estava acostumado com o Nintendo 3DS, principalmente o XL, né, que é desse tamanho aqui, cara, de boa, não vai ter problema nenhum em se adaptar com o tamanho desse videogame. E não sei você aí, mas eu nunca joguei isso aqui, cara, com a gripzinha aqui para melhorar a pegada e nem nada do tipo, tá? Então, assim, eu sou muito acostumado a jogar Nintendo 3DS desse jeito tradicional, beleza?
Mas aí vai de cada um. E aí, né, já que o console aqui com a tela aberta, aí a gente pode falar um pouquinho melhor aí da comparação principal dos dois carinhas aqui. Então, vamos abrir aqui a tela do AYN-Tor. Vocês podem ver que está rodando um Red Dead Redemption 2 aqui. Bom, a tela, a qualidade de tela desse carinha aqui é, claro, infinitamente melhor, superior do que a tela do Nintendo 3DS. A proporção de tela do Nintendo 3DS da tela inferior é diferente da do AYN-Tor. Inclusive a do Tor é uma tela menor, né, porque a gente teve que sofrer aqui algumas concessões para a gente ter todos esses controles aqui na parte frontal aqui do console, tá? Então, aqui a gente tinha o D-pad, né, no 3DS, os ABXY aqui e 3 botões aqui, né, de menu. Aqui no caso do Tor, a gente vai ter o ABXY aqui, um Start e um Select, né, que é equivalente ao mais e o menos aqui do Nintendo Switch, muito bem posicionados por sinal. Os dois analógicos, né, com LED, vou até deixar o LED ligadinho aqui para vocês verem. Então a gente tem dois analógicos aqui, Hall Sensor com LED também, um D-pad muito bem posicionado. O que eu gostei é que o D-pad e esse analógico, eles estão numa posição muito parecidas aí com o do próprio Nintendo 3DS, se vocês pararem para observar. E esse carinha aqui, na minha opinião, tá na melhor posição possível, porque pra gente segurar o console, se ele tivesse aqui, ia ser terrível a gente segurar esse console sem um grip, aí sim seria necessário mesmo. Aqui embaixo a gente tem o botão de voltar e um botão home, e aqui a gente tem a tecla AYN, que vai trazer esse menuzinho aqui nessa parte inferior, como vocês podem ver aí. E aqui a gente vai ter algumas opções bem legais, e a gente já vai falar disso. Aqui a gente tem dois alto-falantes, tá? Então eles fazem uma linha reta aí praticamente, né, enquanto você está jogando, diferentemente do nosso Nintendo 3DS, que os alto-falantes ficavam aqui, nessa região. Então vocês podem ver aí, ó, do 3DS, o alto-falante fica na tela superior, tá, galera? Então, como a tela do Tor é bem maior que essa tela aqui, claro, tiveram que descer o alto-falante para cá. Agora, vamos deixar o Nintendo 3DS de lado, porque essa geração aqui, galera, já passou. E vamos voltar a falar do nosso querido AYN-Tor. Eu vou apagar essa luz aqui para vocês terem uma ideia da qualidade da tela, e a gente já volta aqui com a iluminação. Bom, acho que ficou bem melhor para vocês visualizarem aí as duas telas aqui do Tor. Bom, então como eu estava falando para vocês aí, galera, ele tem essas duas telas, então são duas telas AMOLED, tá, de ótima capacidade, sendo a de cima uma tela com até 120 Hz de atualização e a de baixo até 60 Hz de atualização, tá? Então aqui a gente vai ter um menuzinho aqui, né, de configurações rápidas, que são bloquear, né, a tela superior. Aqui a gente tem o modo de performance, né, que já bem conhecido aí por muitos. Então a gente tem 3 modos, que são o Standard, o Medium e o High Performance. Dificilmente eu uso High Performance, na verdade no meu Odin 2 Pro eu nunca usei e acredito que aqui também não vou usar. Aqui os modos de ventoinha, que são os Quiet, que é desligado praticamente, se eu não me engano, Smart Mode e Sports Mode, que é no máximo. Aqui a gente tem um botão para limpar a memória aí do aparelho, um botão para a gente selecionar o tipo de controle. Eu sempre uso no modo Odin aqui, né, no caso o Tor aqui desse aparelho, que é o padrão que ele vem. Eu gosto de usar nesse padrão porque eu jogo tudo na mesma base. Aqui o Direct Power Supply, que é para a gente ligar, né, o modo de carga direta. Então, por exemplo, se você quer jogar com ele ligado na tomada, já deu, sei lá, 90% de carga, você quer ficar ali jogando na tomada e tal, ou quer, sei lá, colocar ele numa dock e evitar que prejudique a bateria aí com carregamento desnecessário. Vem e liga o Direct Power, que ele vai passar a carga direto para o aparelho sem passar pela bateria. Aqui um botão para configurar a vibração e o botão do LED ambiente aqui, que quando a gente clica ele traz essa janelinha aqui em cima. Na minha opinião ele devia ter um modo aqui para a gente segurar, né, e ele ligar e desligar os LEDs direto, sem trazer esse pop-up na parte superior, porque perde meio que o sentido, né, a configuração vir para cima e não para baixo.
Aqui a gente tem um mini dashboard aqui que mostra os FPS, né, da tela superior, claro. Um medidor de temperatura do aparelho, o percentual do uso da fan aqui, né, da ventoinha. E aqui a gente tem CPU, né, o uso da CPU, uso da GPU, o consumo energético e o uso da memória RAM. Como vocês podem ver aqui, o meu no caso está usando aqui 11,6 GB de RAM, porque meu aparelho tem 16 GB. Aqui a gente tem um botãozinho que traz o gerenciador de tarefas. E aqui a gente tem o modo das telas, né? Então eu posso vir aqui, deixar somente a tela superior. Quando eu clico aqui de novo, ele traz o menu, né? Eu posso deixar somente inferior. Aqui eu posso controlar o som tanto da tela de cima quanto da tela de baixo. Aqui no caso, como eu estou jogando aqui, né? Eu deixei somente a tela de cima com som. E aqui eu posso controlar o brilho das telas também. Vamos supor, eu quero deixar a tela de cima estouradona de brilho e a de baixo no mínimo aqui, por exemplo. Aí, ó, a gente consegue deixar ele desse jeito, como se fosse até mesmo um 3DS. O 3DS dava pra gente deixar bem escurinho a tela aqui. É claro que ele ajustava as duas no caso, né? Mas a tela de baixo do 3DS, se eu não me engano, já tinha um brilho um pouco diferente, tá? Então, assim, tem bastante configuração básica e interessante que a gente tem disponíveis aqui à mão. Agora, claro, onde esse carinha vai brilhar aqui, né, com o uso das duas telas, além do 3DS, é o uso do multitarefa. Então, pô, a gente pode simplesmente vir aqui e fazer uma pesquisa no Google enquanto joga. A gente pode vir aqui e assistir um vídeo do canal aqui, ó, muito brabo. Ou a gente pode simplesmente esquecer que essa tela aqui existe e seguir a vida aqui jogando só com a tela de cima. Principalmente, galera, queria explicar isso para vocês, o motivo de eu ter pego a unidade aí na cor preta. Eu teria muito problema de toque se eu estivesse vendo um quadrado preto aqui embaixo na maior parte do tempo. Então eu decidi pegar a unidade na cor preta, porque dessa forma eu não fico olhando aqui o quadrado que faz aqui a tela na parte inferior. Ele fica aqui bem parecidinho com um Retroid Pocket Flip aí, né? Então fica bem legal aí. Agora vamos aproveitar que estamos aqui com Red Dead Redemption 2 aberto aqui, galera. E vamos mostrar aí um pouquinho da performance desse carinha jogando jogo de PC pesado como esse aqui, cara. E ó, cara, assim, 30 FPS é um FPS super alto? Com certeza não, tá, galera? Inclusive, ele penou para chegar até essa parte aqui, porque quando tem os artefatos de neve e tudo mais, o emulador ainda não tem capacidade suficiente, né, aqui no Snapdragon 8 Gen 2, para processar isso com maestria, né, com potência total, vai. Então, assim, como o próprio emulador não consegue atingir a potência máxima aqui do Android para isso, né, tem que se esforçar demais, o game ele tem muita queda de frame e tudo mais. Mas assim, dá para jogar de boa, tá? Como eu falei para vocês, o começo é bem penoso mesmo, eu tava pegando 18, 19 FPS na introdução do game aqui, mas depois que eu passei de lá, deu para ir de boa aqui, tá, galera? Então assim, vai rodar muita coisa de PC aqui, pode ter certeza, vai rodar muita coisa de Nintendo Switch e claro, o Nintendo 3DS vai ficar lindo, eu vou mostrar agora para vocês. Galera, estamos aqui com o Citra aberto, tá? Eu particularmente aí não testei muito o Azahar, mas eu vi que tinha uma paradinha aí que você precisa ficar mexendo aí nas configurações do Azahar, não nas configurações, no formato do jogo, né? E eu não quis ter o trabalho de renomear minhas ROMs e tudo mais para testar lá. Provavelmente no futuro eu teste ele, porque ele é o único que traz o sisteminha, né, no momento original aí, né, parecido com o original do 3DS, mas também não é o que vai fazer a diferença na minha vida aqui. A minha intenção é jogar mesmo, eu já uso outros front-ends. Vou abrir aqui um Pokémon aí para vocês terem ideia de como fica nessas telinhas aqui. Então, como vocês podem ver aí, ó, Pokémon começando do zero aqui. Configurei ele para fazer meio que um stretch aqui nas duas telas, né? E honestamente ficou muito bonito aqui com a tela de baixo esticada. Eu prefiro assim. Não ia gostar de ver essa tela aqui no formato de proporção original da tela e tudo mais. Eu prefiro 1000 vezes aqui o game preenchendo as duas telas, né?
Então vocês podem ver aí o game está rodando no máximo aí de resolução possível do emulador, se eu não me engano é 4x, tá? Tá rodando perfeitamente bem. E eu vou passar essa introdução aqui e já mostro para vocês como fica o jogo mesmo, andando no mapa e tudo mais. E começamos aqui o jogo, então já acordamos aqui. Vocês podem ver que a gente tem a segunda telinha aqui, muito linda aqui, funcionando na parte inferior do console. E, bom galera, como eu comentei aí, né, a sensação de estar jogando o console aqui, meio que na sua versão completa, né, o jogo na sua versão completa, na verdade, né, porque, cara, jogar 3DS com a tela aqui no canto era muito zoado, velho. Isso aqui é muito, muito legal mesmo. E, de verdade, eu já zerei o Pokémon X, o Y, já zerei o Omega Ruby, o Alpha Sapphire, e tava jogando o Ultra Sun e o Ultra Moon no meu 3DS quando eu peguei meu Switch. Então acabei parando de jogar as séries do Pokémon do 3DS nessa época. E com certeza agora eu vou jogar tudo isso de novo, porque, cara, de verdade, isso aqui tá muito legal, velho. Bom, aqui a gente já vê que o game tá bem bonitão rodando, ó, nem travou aqui, cara. E vamos para um momento muito legal aqui, cara. Ó, achei uma parada esquisita aqui que foi o Froakie está meio descolorido aqui, cara. Tá muito clara essa cor do Froakie aqui. Pior que ele é o meu Pokémon preferido, cara, dessa geração. Vamos no Froakie. Bom, então vamos lá para a nossa primeira batalha Pokémon aqui no nosso 3DS do futuro, galera. Então, óbvio, ela escolheu um Pokémon que é mais fraco que o nosso aqui no começo. Olha lá, o Froakie tá meio pálido aqui, cara. Achei bem esquisita essa cor, depois eu vou procurar uma forma de corrigir isso. Mas vamos lá, como vocês podem ver, a gente pode vir aqui e usar simplesmente o Touch, cara, para jogar. E a experiência de usar o Touch aqui é muito superior, né, ao do 3DS, porque no 3DS ou você usava a canetinha, ou você tinha que usar a ponta do dedo, assim, ó, meio que a ponta da unha, porque a tela não é uma tela touch exatamente, é uma tela capacitiva, se eu não me engano, e ela tem uma sensibilidade muito baixa, então a tela do 3DS acabava sendo, né, um pouquinho chata aí de usar para esse tipo de coisa. Então agora a gente está com o 3DS perfeito aqui na mão, cara. Olha que louco, sem travamento, sem nada, tudo rodando bonitinho e em 4x de resolução, cara. Isso aqui tá muito legal. Dá pra zerar Pokémon numa boa aqui no AYN Tor, galera. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Me fala aí o que vocês acharam desse aparelho, se vocês pretendem aí comprar um AYN Tor, né? Ou se vocês estão com medo, com receio de alguma coisa, da dobradiça principalmente, né? Vou até mostrar para vocês aqui de perto. A dobradiça dele me passou bastante confiança, tá? É muito, mas muito segura mesmo, pelo menos aparentemente falando. Não senti estalos, nem nada do tipo, ó. Cara, é bem confortável mesmo de abrir, tá? Então, pra mim, esse aparelho vai ser durável sim, né? Claro que só o tempo dirá. Não tenho certeza se ele vai ser tão durável aí quanto o nosso querido Nintendo 3DS, mas com certeza esse carinha aqui é um aparelho premium, é um aparelho muito bom, gostoso de usar. Vocês viram aí eu jogando, não tive problema nenhum de segurar o aparelho em momento algum, tá, galera? E, bom, isso aqui é meio nichado, né? Mais para quem quer ter essa experiência de jogar um Nintendo 3DS de forma moderna e completa, tá, galera? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e, claro, se quiser pedir aí algum teste, alguma plataforma específica, eu vou trazer nas próximas semanas testes por plataformas separadas. Então eu pretendo começar aqui com o Switch, claro, depois trazer o Nintendo 3DS e por fim, galera, eu vou testar jogos de PC aqui que dão um pouquinho mais de trabalho para configurar, principalmente pelo Emulator, mas eu vou trazer para vocês aqui também. Então não esquece, se inscreve aí no canal se não for inscrito, deixa aquele likezão e até o próximo vídeo. Valeu!